grande problema é o que o Arthur falou. O empate de hoje é ruim, não é ruim. Mas o empate de hoje, nas circunstâncias que foram, é péssimo. E por conta disso, cara, já haveria necessidade do Flamengo fazer 9 pontos em casa. Porque eu acho que a Libertadores, os 9 pontos em casa, são... É você literalmente falar assim, eu vou me classificar... Obrigatório. Eu vou me classificar, sim em primeiro ou sim em segundo, vai depender dos jogos fora, mas eu vou passar de fase. Os 9 pontos é isso, é a garantia de ir para a próxima fase. Mas, irmão, o empate de hoje, nas circunstâncias que foram, papo reto, a gente vai penar contra o Bolívar. A gente vai sofrer muito, muito. Preparem-se, vai ser um jogo daqueles que, se bobear, quem tem coração que tá meio prejudicado, nem vê, irmão. Porque vai ser sofrido. Se com 2.800 metros foi essa merda, foi essa tragédia, tu imagina mais de 3.500. Vai ser uma merda. Cara, a gente não vai jogar contra o Bolívar. E o pior de tudo, quer saber onde é que a gente pode ganhar a porra do jogo? Contra o Bolívar. Porque é o que o Arthur falou. Se hoje te deu alguma lição ao Tite, foi isso. Sabe o que vai me impressionar, Arthur? É chegar agora no fim de semana e a porra do time completinho contra o Nova Iguaçu de novo. Aí, irmão, e com 3-0 no placar. Se ele me faz isso, papo reto, aí eu vou perder a linha de novo. E aí eu vou perder a linha com o Tite. Porque hoje na coletiva eu estava vendo aqui que ele falou que são 9 jogadores com problemas e que ele tinha que optar por alguns. Pô, irmão, se você tem 9 jogadores com problema, você tem que começar a resolver esses problemas, porra, no jogo contra o Nova Iguaçu, irmão. Se o Léo Pereira estava acusando problema, ele não podia ter concluído o jogo contra o Nova Iguaçu. Tinham outros jogadores, por exemplo, o Ayrton Lucas. Se tu sabia que ele não ia jogar hoje, ele não podia ter concluído o jogo contra o Nova Iguaçu. Mas você tinha que prezar alguma coisa, cara. Tinha que ter alguma coisa para prezar naquele jogo contra o Nova Iguaçu. E ele não fez. E o que me impressiona é por que são 9 jogadores mal. Beleza, tem alguns voltando de lesão. Pô, irmão, se o Pulgar tá voltando de lesão e você precisa dele inteiro pro jogo de hoje, ele não tinha nem que jogar contra o Nova Iguaçu, cara. Beleza, ele foi substituído. Mas eu acho que é você queimar uma substituição à toa. Ele não tinha que ter jogado. Eu acho que é o momento de você fazer algumas escolhas. E ele escolheu o Carioca. Eu não sei, assim, eu entendo a importância do Carioca internamente, o cara começar com um título e tudo mais. Mas, pô, cara, é a Libertadores. Pô, é a Libertadores, irmão. E o jogo de hoje, a vitória hoje, com o time completinho, era fundamental, mano. A vitória hoje era fundamental. Porque agora tu tem a condição de ir para Bolívia e a derrota já não é mais um problema. Depende, se tu ganha hoje e tu ganha contra o Palestino em casa, acabou. São 6 pontos, irmão. São 6 pontos. Tu já joga tranquilo. Meio caminho andado. Depois do Bolívar, tu tem 2 jogos em casa, mano. Porra, tu vai numa tranquilidadezinha gostosa, mano. Mas não, agora você tem que jogar meio que pressionado para vencer o Palestino, que, porra, se não vencer, Deus me livre. O Palestino deve ser muito pior do que o Milionários. Ele não tem outra escolha a não ser entrar com um time totalmente reserva contra o Nova Iguaçu. Ele não tem outra escolha. Por quê? Porque ele joga dia 7 contra o Nova Iguaçu. 3 dias depois, no dia 10, ele joga contra o Palestino em casa. O bom é que o Flamengo conseguiu fazer 3-0 no Nova Iguaçu. O bom foi isso, porque se não tivesse feito, ele entraria com o time titular contra o Nova Iguaçu. Então, assim, o jogo contra o Palestino, ele sempre foi, sempre será, sempre seria, aliás, uma obrigação do Flamengo pontuar 3 pontos nessa partida. É uma obrigação do Flamengo. Então você tem que estar com o time completo, bonitinho, totalmente à disposição no dia 10 de abril, que é o jogo contra o Palestino. Aí você tem um Flamengo e Atlético Goianiense pelo primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que está para confirmar se vai ser no sábado ou no domingo. Depois você tem o jogo contra o São Paulo, que também está para confirmar se vai ser no dia 17 ou não. Depois você tem um jogo contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Tudo isso, Campeonato Brasileiro, 3 rodadas. Nós estamos falando de 9 pontos em disputa. Numa diferença de tempo, que a Libertadores é no dia 10,
O outro jogo está passando no dia 13 ou 14, ou seja, 3, 4 dias. Depois 17, 3, 4 dias. Depois 20, 3, 4 dias. Então, assim, a partir de agora, irmão, a partir de agora, o calendário está jogando contra quem tropeça. Então, se você quer chegar aqui e falar assim, porra, o calendário é uma bosta, é muito mal feito, é jogo de 3 em 3 dias, não sei o quê. Faça o básico. Faça o para casa, faça o dever de casa, senão você acumula. Foi o mesmo esporro que eu dei no meu filho ontem. Falei, pô, tu tá puto que o papai tá fazendo para casa contigo tem 2 horas? 6 anos. Por quê? Porque ontem não fez, cara. Ah, copo mole, que não sei o quê, brincar. Pô, não fez para cá de ontem, tem que fazer o de ontem e o de hoje. Se já tivesse feito o de ontem, ontem, o de hoje era meia hora, no máximo. 6 anos, hein? Vamos cuidar do futuro do Brasil. Então, assim, eu fico preocupadíssimo que você... Pô, e aí tudo bem, se o contorno da situação levasse o empate hoje para um resultado favorável, pô, tudo bem. Acontece, é Libertadores. O planejamento teria que seguir o mesmo. Só que o contorno não era esse. Então você poderia ter melhorado a sua situação. Tite falou na coletiva que essas coisas acontecem no futebol. O Renan estava falando, ele não justificou hora nenhuma, Ele não só não justificou, como ele enalteceu demais, e eu discordo veementemente disso, que para mim não é motivo de enaltecer em nada. Ele enalteceu demais o Milionários. Ele enalteceu o time do Milionários. Pode ser por respeito, né, o estilo gentleman dele de falar? Pode ser. Acho errado. O mérito do gol de empate do Milionários não é o mérito do Milionários, é um demérito nosso. O resultado fora de casa, que sem analisar jogo, era para ser um mérito nosso, opa, levamos um pontinho para casa, foi um demérito nosso. Ao invés da gente estar aqui falando, opa, levamos um pontinho para casa, a gente está, porra, levamos um ponto para casa, de ter levado 3. Então, assim, você poderia ter aproveitado a melhor situação. Então, essas coisas, Tite, acontecem mesmo, essas coisas acontecem. Eu concordo com você, Tite, que essas coisas acontecem. Que de repente tem um passe, tem uma perda da posse, tem um bote errado, tem um cruzamento na área e tem um gol. Eu concordo, Tite. Eu concordo. Só que poderia ter acontecido esse gol do Milionários tranquilamente. Deixa esse gol acontecer. Mas você poderia ter feito 2 antes. Você poderia ter feito o segundo antes. Se você faz 1-0, ganha de presente um pênalti com uma expulsão, lembrando a vocês de casa, raramente, depois das mudanças da regra da FIFA, raramente tem expulsão com cartão vermelho. Raramente. O juiz hoje, que na minha opinião é péssimo, foi bonzinho demais com a gente em expulsar o cara e dar o pênalti. A recomendação atual para os árbitros é não dar a dupla penalização, que é o pênalti mais a expulsão. Só se fosse um carrinho por trás, assim, de porra, absurdo. Não. Se ele não quisesse expulsar o cara do Milionários, a gente entenderia por causa dessa regra. O cara foi bonzinho com a gente. Tite, aproveita que você tá com 1 a mais e com 1 a mais no placar, enfia a trozoba nesses caras, velho. É o que eu tava falando do pugilista. Deu um soco na cara, o cara bambeou, dá 2. Dá 3. No quarto o cara desaba, ou até antes. Então, se você tivesse, Tite, jogado como macho, como homem, indo para frente, mantido a sua substituição, mantido o time indo para frente, renovando o fôlego do Flamengo, postergou demais o fôlego. É menos do que Bolívar, do que La Paz? É menos, mas é altitude. Não é para postergar, economizou a substituição, morreu ainda com uma no bolso. Então, assim, poderia ter dado gás ao time, eu comentei com o Cleitinho, Renan, assim que o gol saiu, eu falei, ele voltou o Luiz Araújo pro banco. Ele vai sentar no 1-0. Não só o Luiz Araújo, ele poderia ter metido o Ayrton Lucas, que se ele mete o Ayrton Lucas assim que faz o gol, ele faz o segundo. Por quê? Porque o Milionários veio para frente e ia liberar aquela lateral direita deles, lá que já estava liberado o jogo inteiro. Então, assim, se você tivesse feito 2, 3, Tite, essas coisas que acontecem no futebol poderiam acontecer tranquilamente. A gente estaria falando aqui, porra, beleza, ganhamos. O Milionários fez 1, né? Foda-se o gol do Milionário, não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente fez o segundo gol, matamos o jogo. Mas não, a gente preferiu, né, garantir o empate. É aquela famosa cena que a gente via nos anos 90, né? Do time fazer 1-0, sai o armador e entra um volante. Sai o 9 e entra um volante. Então, assim, por isso que eu discordei da mudança do Pedro, que soma pouco durante o jogo. Pedro soma pouco durante o jogo, mas se você acha isso, pergunta para o torcedor do Fluminense o que ele pensa quando tira o Cano. Que não toca na bola durante o jogo, não toca na bola. Não toca na porra da bola, mas
Se depender de um toque desse filho da puta, o cara faz o gol e decide a partida. Deixa a porra do Pedro lá. Troca só os pontas. Troca só o ponta. Deixa o Pedro lá, a referência. Por que a gente não segurou mais a bola no campo de ataque? Perdeu a referência. O Arrascaeta estava morto também. Então, assim, faltou, na minha opinião, uma leitura de jogo mais adequada, faltou agressividade e faltou tesão.